Bom dia, paz do Senhor, meus queridos. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Estamos aqui ainda de quarentena, impedidos de ter nossa aula presencial, mas abençoados por Deus e firmes e fortes aqui no intuito de aprender de Deus, aprender da sua palavra e compartilhar essa palavra aqui com vocês nessa manhã de domingo. Que Deus abençoe seu domingo, que Deus te dê um domingo na presença dele, né? Um domingo abençoado. Antes de começar a aula, eu queria agradecer meu parceiro Eliezer, que me socorreu na semana passada. Tive alguns contratempos para gravar a aula da semana passada e ele de pronto é um cara que sempre que a gente precisa estar pronto para ajudar, pronto para nos ajudar e dar suporte, né, naquilo que a gente precisa. Então, eu agradeço, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, né? E que Deus continue te fazendo próspero em tudo. Deus abençoe, brigadão. Só eu e ele sabemos com a correria, né? E a ajuda que ele me deu na semana passada. Meu coração é grato. Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Mas estamos aqui agora para dar a aula desse domingo com o tema Promessas de Deus para os Vencedores, né? Aí eu fico me fazendo uma pergunta em relação a esse tema. O que é ser vencedor nos dias difíceis de hoje? Talvez a hora que fala dias difíceis já vem na tua cabeça Covid-19, coronavírus, pandemia, isolamento social, todas essas coisas que estão acontecendo aí. Mas eu não queria falar propriamente somente disso, né? Dias difíceis de coronavírus, de isolamento, de pandemia, de tudo isso, mas dias difíceis também de confusão espiritual, de confusão familiar, confusão ética, confusão moral. É uma confusão que existe nos dias de hoje. A quarentena e o isolamento, ela tem revelado esses tipos de coisas de forma mais assintosa, de forma mais, como que eu posso dizer, de forma mais escrachada, de forma mais aberta. Por quê? As pessoas estão trancadas dentro de casa, onde elas obrigatoriamente elas são obrigadas a viver como realmente são obrigadas a se comportar como realmente se comportam, né? E mostrar quem realmente são. Ali dentro do âmbito familiar é que a pessoa ela é quem ela é de fato, né? Agora você imagina ela sendo, porque quando nós estamos no ambiente eclesiástico, muitas vezes nós mostramos alguma coisa que dentro de casa não condiz, e muitas pessoas vivem dessa forma, né? E agora, estando dentro de casa, o filho é quem é, o marido é quem é, a esposa é quem é no dia a dia, e isso, se não tem a transformação que o Espírito Santo traz, vai causando uma saturação, né? E alguns flashes vão sendo colocados para fora, né? Então a pandemia ela veio trazer algumas coisas à tona e o final de tudo isso vai mostrar de forma muito clara quem realmente estava firme com Jesus, independente do que ele faz, do que ele dá, né? Para quem estava firme com Jesus pelo que ele é e pelo que ele já fez. Então ele já fez o mais importante e o mais relevante dos milagres. Ele nos deu vida e vida em abundância. Ele abriu um novo e vivo caminho para que eu e você nos achegássemos a Deus. Então ele fez isso e não existe presente, dádiva, bênção, vitória maior do que essa. Essa é a bênção, vitória, dádiva maior que existe, e a Bíblia diz que ninguém pode tirar essa vitória das minhas mãos, porque Ele já me deu. Então, queridos, hoje esse tema promessas de Deus para os vencedores, ele é um tema muito relevante e que nós precisamos encarar com os olhos realmente na palavra de Deus. O que a palavra de Deus está nos instruindo e nos trazendo com esse tema importante, com esse tema relevante
para a nossa vida, para a nossa jornada, para a nossa história. Então, queridos, eu queria compartilhar essa aula de escola bíblica dominical com você, alguns textos e alguns contextos e algumas experiências, né, para que a gente consiga discutir esse assunto, discorrer esse assunto de uma forma edificante, tá bom? Então, gostaria que a gente começasse essa aula com uma oração, né? Então, queria convidar você a fechar os seus olhos aí, onde você está. Vamos orar ao Senhor para que Ele ilumine. Não existe nenhuma instrução de homem que possa transformar a nossa vida. A instrução que transforma a nossa vida é a instrução do Espírito Santo de Deus. Ele é aquele que foi enviado por Jesus quando Ele foi assunto ao céu e que nos ensinaria todas as coisas. E que nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo, para que nós tivéssemos chance de nos arrepender e ter realmente a nossa alma salva pelo milagre da cruz. Vamos lá? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por essa manhã, agradecer ao Senhor pela liberdade, pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui, Senhor, diante da Tua palavra, aprendendo do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abra o nosso coração, a nossa mente, que o Senhor abra o nosso intelecto e que o Senhor faça com que essa palavra ela produza fruto dentro de nós, Senhor, fruto de edificação e que glorifique o Teu nome. Mais do que isso, que esse fruto produzido por essa palavra permaneça na nossa vida. Em nome de Jesus, nos ensina e nos ajuda a entender o que é ser vitorioso nos dias de hoje e quais são suas promessas, Senhor, para aqueles que vencem, para aqueles que caminham, para aqueles que vão até o fim com o Senhor. E o fim é o dia em que o Senhor volta para nos buscar. E nós viveremos para sempre com o Senhor. Que o Senhor nos ajude a chegar nesse dia irrepreensíveis. Em nome de Jesus, nós te glorificamos por isso. Amém. E por essa manhã. Amém, amém, amém. Bom, queridos, eu queria que você abrisse a tua Bíblia comigo, né, em Filipenses capítulo 3, versículo 14. Vamos ver o que nos diz Filipenses 3,14. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Olha o que o texto fala. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Em algumas versões vai falar, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu prossigo para o alvo. Se nós formos olhar essa expressão de Paulo, ele está falando que ele está seguindo, né? E aqui ele não está falando que ele está seguindo para o alvo. Ele está falando, eu prossigo para o alvo. Eu prossigo, eu progrido, eu avanço para o alvo. Eu estou seguindo, né? As coisas acontecem para que eu pare, mas eu não. Ainda que alguma coisa me pare, eu prossigo para o alvo. Ainda que alguma coisa chame a minha atenção para uma outra coisa, eu prossigo para o alvo. Então, eu prossigo. Eu estou seguindo, mas eu vou prosseguir também. Eu vou continuar, eu vou avançar. Eu não vou parar no meio do caminho. Todas as distrações e todas as questões que podem, porventura, me fazer parar, não vão me fazer parar. Eu prossigo para o alvo. E, queridos, se nós formos levar em conta esse tema que Paulo está abordando, nós vamos entender que várias coisas acontecem no meio do caminho para que a gente pare. E o convite de Deus para a nossa vida, e a palavra que Paulo está falando aqui é prossiga, prossiga, ande, caminhe para o alvo, né? E qual é esse alvo? Talvez nós tenhamos, eu tenho certeza que você tem alguns objetivos na vida, que você tem alguns planos, alguns projetos, que você tem alguns alvos a atingir, mas esse alvo que Paulo está falando, ele não está falando de nada que é material e nada que é dessa terra. Ele está falando, é o prêmio, né, soberano da vocação de Deus em Cristo Jesus. Então ele está falando, ó,
para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É para esse alvo que eu estou seguindo. Eu estou seguindo para o prêmio da soberana vocação. Ele está falando, eu estou seguindo para aquilo que Deus me criou para ser e para fazer, né? Então, Paulo ele não está pensando nessa hora que ele está falando sobre isso, ele não está pensando em casar, ele não está pensando em carro, não está pensando em casa, não está pensando em sucesso profissional, não está pensando em nada disso. Ele está pensando na vocação, ele está pensando na chamada, ele está pensando naquilo que Deus chamou ele para fazer e ser. Ou melhor, vou inverter a ordem, naquilo que Deus chamou ele para ser e para fazer. Não tem como você fazer sem ser, né? E vice-versa também não, porque quando eu sou, eu quero fazer. Eu quero fazer o quê? Eu quero seguir para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, esse era o alvo de Paulo. Por isso que Paulo ele passa por todas as lutas que passou, né? E quando ele vai terminar a caminhada dele, ele diz a frase, uma das frases mais lindas de vitória que existe na Bíblia. Sabe qual que é? Sabe qual é a frase? Eu vou deixar no ar aqui, né? E você vai pensar, você vai meditar. Eu tenho certeza que muitos já entenderam, já sabem qual é a frase que Paulo fala no final da sua vida, né? Que refletem o que ele viveu dessa palavra. Eu prossigo para o alvo do prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Porque tudo é nele, né? Tudo é em Cristo, tudo é por meio de Cristo, né? Então ele segue para esse prêmio. E qual é esse prêmio, né? Vou deixar aqui no ar. Qual é a frase que Paulo disse que reflete o que ele viveu na sua caminhada, que está totalmente amarrado a esse versículo que a gente acabou de ler, que está em Filipenses capítulo 2, 3, versículo 14. Filipenses 3, 14. Nós lemos, né? Então, nós podemos perceber que desde que nós recebemos a Cristo, nós passamos a fazer parte de um exército, né? E esse exército, ele está em batalha constante, ele não para, né? Eu digo muito quando estou conversando com algum jovem que a batalha nunca cessa. Se nós não estamos batalhando, de duas uma, ou nós ficamos em casa, que foi o que Davi fez, na época que o pessoal estava guerreando, todo mundo na guerra, todo mundo na batalha, ele passeando no terraço, acordou tarde, passeando no terraço do palácio, de repente ele olha para baixo, vê Batseba se banhando, né? E todo mundo já sabe o final da história, né? Caiu, pecou, ainda matou o marido para ficar com a mulher, né? E desobedecendo a Deus, praticamente enterrando algumas coisas e alguns projetos que Deus tinha para ele. Deus misericordioso, gracioso, mas ele moscou e sofreu as consequências. Então, se você não está guerreando ou você ficou em casa, está passeando no terraço, é só sentar e esperar que a confusão e o problema venham, isso é fato, ou então você já morreu na batalha. Porque se você não está morto e se você não está moscando, você está batalhando. Porque essa é a luta que Deus nos chamou para travar. Entrar no exército de Deus significa luta, 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 batalha, 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 né? E vitória, e muitas vezes algumas vitórias que não vêm, derrota, mas a Bíblia diz que o justo não fica prostrado, porque Deus é poderoso para levantar, ele levanta, batalha, batalha, batalha. Deus nos chamou para guerrear, para batalhar. Enquanto nós nos alistamos nesse exército, Deus está contando conosco na batalha. E hoje nós estamos passando por grandes batalhas. Batalhas espirituais, morais, batalhas familiares, batalhas eclesiásticas. Todo tipo de batalha a gente está lutando e sofrendo. Mas Deus nos chama para um tempo de guerra. E nós precisamos estar preparados. A Bíblia vai falar lá em Efésios capítulo 6, Paulo vai dar uma recomendação do que nós temos que fazer e como nós temos que estar para entrar nessa batalha. Ele vai falar, revistam-se da armadura de Deus, para que no dia mau você possa permanecer
firme, inabalável, depois de ter vencido tudo. Então nós precisamos ter essa consciência de que Deus nos chama para fazer, de que maneira Ele quer trabalhar dentro de nós e através de nós. Bom, vamos lá. Paulo ele nos ensina nessa batalha uma lição que nós temos que aprender e que é muito importante, importantíssima na verdade, né? Paulo ele vai falar que nós temos um adversário nessa batalha. E esse adversário, ele não é físico, ele é espiritual. Esse é um quesito muito importante que a gente entenda, porque quando nós entendemos isso, nós entendemos que nós focamos o nosso inimigo de verdade. Nós não erramos o alvo. Eu acho que a pior coisa do mundo para um policial honesto, aquele que realmente abraçou a profissão como algo que ele quer fazer com excelência, é um dia, de repente, ele está perseguindo alguém e de repente ele alveja alguém ou ele trata alguém de forma ríspida e áspera e depois ele descobre que aquela pessoa é um cidadão de bem, né? Que aquela pessoa não era alguém realmente que gostaria, que estava praticando um crime ou que estava fazendo algo fora da lei. Era um cidadão de bem, um cidadão comum, né? E ele se enganou. Quando nós focamos a nossa estratégia de guerra, os nossos golpes, né? Agora falando de armamento mesmo, quando a gente pega a nossa arma carregada e dispara em alguém, né, físico, uma pessoa, um ser humano, nós estamos trabalhando com o alvo errado, nós estamos atirando no alvo errado, né? O que eu quero dizer com isso? Paulo ele vai falar que a nossa guerra, a nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue. Efésios 6 também vai me dizer isso, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. O que ele está querendo dizer com isso? A nossa luta não é contra o nosso irmão, a nossa luta não é contra aquele que a gente fez nosso inimigo, um ser humano qualquer, né, que independente do que ele tenha feito, a nossa luta não é contra ele, não é esse tipo de coisa que a gente tem que focar, não são as pessoas que a gente tem que focar. Nós estamos numa batalha, nós fomos alistados no exército de Deus e nós temos um inimigo, e esse inimigo é espiritual. Ele se chama Diabo, Satanás, né, ou o que você escolher chamar. A Bíblia chama ele de adversário. Ele é o nosso adversário. Ele é Satanás. Ele é o diabo. Ele é aquele que tem lutado contra a nossa vida e contra a vida daqueles que nós precisamos ganhar para Jesus. Ele veio para roubar, matar e destruir. Esse é o inimigo das nossas almas. É contra ele que nós temos que pelejar e lutar. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A luta que eu estou falando aqui não é uma luta que você tem que lutar para vencê-lo. Ele já perdeu, né? Quando Jesus falou, está consumado, a vitória, a morte foi tragada pela vitória, né? A morte foi tragada pela vida. Jesus tem a chave da morte e do inferno. Ele tem a chave. Ele não é mais um lutador num ringue lutando com o diabo, aonde nós olhamos assim, quem será que vai vencer? Não. Ele já venceu. E quem está com Cristo já venceu com ele, né? Então, aquele que está morto com Cristo já não vive, mas Cristo vive nele. O vencedor, aquele que já venceu, vive dentro dele. Então, nós temos uma batalha travada e essa batalha ela não é humana. Essa batalha ela não é material, ela é espiritual. E como se luta essa batalha? Através da leitura da palavra, da oração, do jejum. São armas espirituais que nós precisamos travar para vencer essas batalhas, né? Então, oração, jejum e praticando, fortalecendo dentro de nós o fruto do Espírito, né? Isso que vai trazer para nós longanimidade, domínio próprio, bondade, amor, que vai trazer esse fruto para dentro de nós e vai nos fazer vencer as nossas batalhas tanto contra o inimigo, contra nós mesmos, que muitas vezes queremos focar
a nossa batalha nas pessoas que talvez não nos agradam, ou que talvez não pensam da mesma forma que nós, ou que talvez tenham nos traído, ou tenham feito, enfim. Deus, Ele quer que fique bem claro para nós nessa manhã que a nossa luta não é contra qualquer tipo de pessoa. Nossa luta é espiritual e é contra o diabo. Então guarde isso em nome de Jesus. Deus deu um exemplo, né? Não só na cruz, mas ele vai dar um exemplo quando ele vai para o deserto, ele vence o diabo lá através da sua palavra, né? O diabo tenta Jesus e a Bíblia diz que ele foi levado para o deserto pelo Espírito de Deus para ser tentado. Não foi o diabo que escolheu tentar Jesus naquele, não. Ele foi levado pelo Espírito para ser tentado. Muitas vezes nós somos colocados em algumas situações e Deus, ele nos dá uma arma poderosa para vencer as tentações, que é a sua palavra. Nós precisamos conhecer essa palavra para que nós possamos aplicá-la no nosso dia a dia e na nossa vida. Okay? João, né, o apóstolo do amor, né, ele vai deixar registrado a seguinte frase no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19. Vamos ver o que está escrito lá. João 5,19. João 5,19. Deixa eu ver aqui. Retomando a palavra, explanou Jesus: em verdade vos asseguro que o Filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o Pai fazer, pois o que este fizer, o Filho verdadeiramente o faz. A Bíblia diz que Jesus ele era guiado por aquilo que o Pai determinava que ele fizesse, né? Ele não fazia as coisas por ele mesmo. Então, existe dentro dessa guerra um direcionamento para vencer a guerra. Nós não podemos agir da forma que nós achamos que deveríamos agir. Nós temos que agir de acordo com as regras já pré-estabelecidas para que nós vençamos a guerra, né? Jesus, ele seguia esses direcionamentos do Pai, né? Se nós formos ler também, tem outro verso aqui, em 1 João, capítulo 5, versículo 19, vai nos dizer que a situação do mundo de hoje, ele vai falar: estamos cientes de que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. Então, lá no começo da aula a gente comentou sobre a confusão hoje moral, ética e espiritual que existe nos dias de hoje. E isso não está muito longe de nós, não, queridos. Olha só, algumas ideologias que têm sido criadas e reforçadas nos dias de hoje, elas mostram pra gente como o mundo está perdido na sua perversidade e na sua malignidade, né? Como era nos dias de Noé, diz o Evangelho de Mateus capítulo 24, como era nos dias de Noé, assim será nos últimos dias, né? Eles casavam, se davam-se em casamento, comiam, bebiam, festejavam, até que veio o dilúvio e matou a todos, né? E só Noé e a sua família sobreviveram. Por quê? Porque foram os únicos que ouviram a voz de Deus. E olha que coisa interessante. É perceptível hoje o hedonismo, né, que é pregado nos dias de hoje, que é a busca pelo prazer de forma desenfreada, né? Então esse conceito tem sido pregado, tem sido difundido em todos os lugares, né? Inclusive dentro da igreja, muitas vezes a gente se depara com algumas situações onde você tem que repreender algumas coisas, onde você tem que tomar algumas medidas, desculpe, para frear algumas coisas, alguns ímpetos, algumas situações onde os jovens muitas vezes têm se perdido, e não é só os jovens, mas a igreja em si, e você percebe que as pessoas elas não entendem a postura de quando nós temos que frear algumas coisas,
né? Porque para elas aquilo lá já virou uma coisa corriqueira, normal, né? O pragmatismo, né? Onde os fins justificam os meios, onde desde que a minha intenção seja boa, o meio que eu vou usar não importa, né? Eu tenho que olhar para a ideia e não olhar para aquilo que está sendo, como essa ideia está sendo construída. Eu tenho que olhar, então, para o final, né? Se o final é positivo, se o final é bom, então eu tenho que olhar para aquilo, né? Eu não tenho que olhar os meios. Independente do que eu fizer, se o resultado for bom, então eu não tenho que olhar para aquilo ali, eu tenho que olhar para o final. Então o pragmatismo ele tem sido pregado e muitas vezes ele tem sido abordado dentro da igreja como algo normal. Não. O que eu tenho que construir diante de Deus, ele tem que ser bom desde o começo até o final. Ele não pode ter barganha no meio do processo. Ele não pode ter erros, ainda que pequenos, minúsculos, no meio do processo. Eu não posso fazer o processo de qualquer maneira, dando a desculpa de que o fim vai ser bom, né? Então, o pragmatismo ele é uma das armadilhas mais sutis do inimigo para os dias de hoje, né? E nós temos que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes nós somos envolvidos nesse tipo de condição, né? Nós somos envolvidos nesse tipo de barganha de ganha e perde, e às vezes a gente se vê envolvido nisso e infelizmente, e às vezes muitas vezes através das nossas atitudes, aprovamos esse tipo de conduta. Então nós precisamos tomar cuidado com isso também. Pragmatismo não faz parte do reino de Deus nem da sua palavra. Nós precisamos ter isso muito claro dentro de nós. E chegamos no relativismo, né? O relativismo ele vai falar que não existe verdade absoluta. Tudo depende, né? Tudo depende, né? Então não existe pluralismo religioso, né? Todos os caminhos levam a Deus. É tudo relativo. Você fala que o evangelho é que salva? Depende. Eu conheço um bandista que fala para mim que se eu fizer o trabalho tal, eu vou estar guardado pelos espíritos. Quando eu morrer, vai ter um lugar para mim e tal. Eu conheço também uma teoria de que se eu morrer agora e eu fui muito mal, eu vou pro purgatório, pago o que eu tenho que pagar lá, depois eu vou pro céu. Depende. Depende do que você quer crer, né? Então, minha vestimenta ela tem que ser adequada de acordo com o evangelho. Depende. Para você, vestimenta adequada é uma coisa, para mim é outra. Então, depende. O decote está muito grande. Depende. Depende do ângulo que você está olhando, né? Não sei o que, eu vou, né? Depende. E as coisas vão começando a entrar no meio do seio da igreja, e quando a gente vê, as coisas estão tomando uma proporção que é difícil voltar atrás. E isso que nós temos que tomar cuidado para não admitir dentro do seio da igreja. A igreja ainda continua sendo o baluarte da verdade, né? A coluna de Deus, né? O meio pelo qual Deus escolheu salvar e cuidar do seu povo. A salvação vem por Cristo, mas o crente salvo, ele tem que ser cuidado pela igreja, né? E nós, às vezes, nós nos deparamos com a realidade da igreja e falamos assim, eu agora estou falando da igreja no geral. Como que um povo desse pode cuidar de alguém? Sim, é esse povo que foi santificado, justificado, regenerado por Deus. É esse povo que foi escolhido por Deus para cuidar das pessoas que se achegam a Ele. É essa igreja, é esse pastor, é esse líder, são esses irmãos cheios de falhas, cheios de problemas, cheios de dificuldades que Deus escolheu para cuidar do seu povo que se achega a Ele. Então nós precisamos ser esse povo, nós precisamos apontar menos para esse povo e somar forças com esse povo, porque tem muita gente precisando ser cuidada, precisando ser discipulada, precisando ser arrebanhada, né, dentro e fora do arraial hoje.
E isso é uma tarefa maravilhosa, uma tarefa honrosa que Deus deu para cada um de nós. Então nós temos que assumir essa posição e sem relativismo, sem pragmatismo, sem hedonismo, sem ismo nenhum, sem religiosidade, nós precisamos trabalhar em prol do reino de Deus, porque foi para isso que Deus nos chamou. Certo? Então, nós sabemos que não são todos os caminhos que levam a Deus, não existe relativismo, existe uma verdade absoluta. E essa verdade absoluta é a palavra de Deus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O verbo estava no começo, no princípio com Deus. Sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é o verbo e a Bíblia vai falar que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E ele fala: se vocês me conhecerem, vocês realmente vão ser libertos dessas porcariadas que estão aí sendo oferecidas no mundo. Ele falou: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Se eu libertar vocês, verdadeiramente vocês serão livres. O mundo, querido, lá o apóstolo João, ele vai falar: olha, no mundo, o que só existe lá é concupiscência da carne, né? A concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Essas coisas não vêm de Deus, né? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O que tem no mundo é isso. São pessoas querendo ter sucesso, são pessoas que para isso passam isso por cima das outras para obterem aquilo que desejam, né? Para satisfazer os seus desejos. E a igreja não pode viver dessa forma. Você é a igreja, eu sou a igreja, nós somos a igreja. Nós precisamos demonstrar aquilo que Cristo nos chamou para ser: igreja, abençoadores, pacificadores, homens segundo o coração de Deus, homens que entregam a sua vida, que negam a sua vida para viver a vida de Cristo, homens que foram sepultados com Cristo e ressurgiram com Ele para uma nova vida e uma nova história. Não sou mais eu que vivo, Cristo vive em mim. Colossenses capítulo 2, versículo 8, vamos ler lá, abre a tua Bíblia aí. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Colossenses 2:8. Olha lá o que diz a palavra de Deus. Tende muito cuidado, né? Tende muito cuidado, e ele vai falar muito cuidado, né? Para que ninguém vos escravize com vãs e enganosas filosofias, que se baseiam em tradições humanas e na falsa religiosidade desse mundo e não em Cristo. Olha o que ele está falando. Olha, aí no versículo 9 vai falar: por somente em Cristo habita corporeamente toda a plenitude de Deus. Em nenhum outro, em nenhuma coisa habita corporeamente a plenitude de Deus que não seja em Cristo. E ele está falando: ninguém vos escravize com vãs filosofias que se baseiam em tradições humanas ou na religiosidade e que não se baseiam em Cristo. Aquilo que nós cremos, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós decidimos viver e estar firmados tem que estar baseado em Cristo. É em Cristo Jesus, não é mais em ninguém. Não existe a plenitude de Deus em nenhum outro nome que não seja o nome de Jesus. Então, tudo é nele, tudo é para ele, tudo é com ele. É ele que tem essa plenitude, é nele que nós temos que fazer tudo, nele que nós temos que nos mover, existir, né? Tudo é nele, para ele e por ele. Colossenses capítulo 1, olha aqui, para que reforçar esse quesito de que ele é, né? Ele vai falar no versículo 13: ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado, em quem nós temos plena redenção. É nele que nós temos redenção, por meio do seu sangue, isto é, o perdão dos nossos pecados, por meio dele, por meio do seu sangue, né?
E ele vai continuar falando no versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, dominações, sejam governos, poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele existe, e nele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha a supremacia. Versículo 19 vai falar: porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto os que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz no seu sangue vertido naquela cruz. É mole? Colossenses, Paulo vai falar aos Colossenses sobre quem é ele. E se a gente continuar lendo o texto, nós vamos ver passagens maravilhosas. É escola bíblica, né? Vamos ler o texto. Vamos ler, continuar lendo o texto. Né? Versículo 21. E a vós outros também, no passado erais estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstravam pelas más obras que vocês praticavam. Agora, entretanto, ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo, por meio da morte, para vos apresentar santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele, se de fato permaneceis na fé, alicerçados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que está sendo pregado para todas as pessoas e em todo o mundo, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Olha que texto que fala de Paulo. Ele está falando, olha, todas essas coisas, ele vos reconciliou no seu sangue, ele fez todas essas coisas que nós lemos aqui, depois leia de novo Colossenses capítulo 1 e Colossenses capítulo 2, são textos riquíssimos na palavra de Deus que trazem verdades para nós entendermos o que Cristo fez, quem Ele é e a obra que Ele está fazendo, está operando, e instruções para que nós entendamos qual que é o papel dele em nós e qual que é o papel dele através de nós. Nós precisamos entender. E o versículo 23, ele vai falar que tudo isso ele é em nós, ele é por nós, se realmente nós estamos firmados na fé, alicerçados e firmes, sem nos afastar da esperança do evangelho que nós temos ouvido e que tem sido pregado a nós. O evangelho, ele é loucura para os que se perdem, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Então nós precisamos entender isso, né? E Colossenses ele vai trazer essa consciência de quem Jesus é, o que ele está fazendo e o que ele quer fazer em nós através de nós. E queridos, traz verdades absolutas para que nós entendamos também quem é esse Deus, quem é esse Jesus. Muitas vezes nós falamos, Jesus te ama, mas nós não sentimos o seu amor. Muitas vezes nós falamos, Jesus pode curar, mas nós não somos curados por Ele. Muitas vezes Jesus pode transformar a nossa vida, mas nós não conseguimos perdoar, nós não conseguimos relevar, nós não conseguimos ter relacionamento, muitas vezes nós não conseguimos ser submissos, nós não conseguimos... Nós vemos o exemplo de Jesus, nós falamos desses exemplos, mas nós não conseguimos viver aquilo que Ele nos chama para viver. Então, se você realmente está firme, alicerçado, né, nesse evangelho que tem sido pregado, ele é um todo, né, com certeza você vai experimentar a cabeça que é Cristo dirigindo o corpo que somos nós. E nós vamos experimentar o que é ser direcionado por Deus no meio dessa guerra, no meio dessa batalha que nós estamos alistados para vencer. Então, não esqueça, nosso tema hoje é promessas de Deus para os vencedores. E a vitória que eu estou pregando para você aqui hoje é a vitória do prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa é a vitória que nós temos que buscar, essa é a coroa que nós temos que perseguir por toda a nossa vida.
Nós precisamos perseguir essa coroa e essa vitória. Olha que coisa interessante. As igrejas da Ásia, mencionadas lá em Apocalipse, se nós formos olhar para o final de cada texto, nós vamos entender que existe uma promessa de vitória para cada uma das igrejas, mas as vitórias elas são particulares. Não existe um padrão ali para as igrejas da Ásia. Se você for olhar cada uma das 7, tem uma indicação de vitória, uma indicação de um prêmio que ela iria receber por estar firmado e por renunciar aquilo que estava sendo exortada a renunciar. Então, cada igreja, se nós formos analisar, tem uma particularidade. Paulo ele coloca um ponto: olha, vocês estão falhando nisso, vocês estão acertando nisso, e para aquele que perseverar até o fim, para aquele que vencer, o teu prêmio é esse, né? Então, se a gente for olhar lá para as igrejas, nós vamos ver lá que uma ele fala que eu conheço que dentro da tua cidade existe um trono de Satanás, né? Eu conheço a tua pouca força, eu conheço que você tem dificuldade com aqueles que dizem ser cristão, mas não são, né? Eu conheço que você habita num lugar onde esse povo é corrompido, né? Então ele vai falar sobre várias situações, né, onde as igrejas têm inúmeras dificuldades, né, que elas enfrentariam prisões, que elas seriam levadas cativo e, enfim, várias condições adversas que são colocadas pelo apóstolo João na visão que ele teve, né? Só que em cada uma dessas cartas nós percebemos essas advertências à dificuldade que essa igreja está passando, uma igreja pobre, né, igreja com muitas dificuldades, mas ele coloca ali, mas em tudo isso eu tenho visto que, aí ele vai falar pontos positivos, pontos que a igreja tem vencido, pontos que a igreja estava vencendo naquela época. Ele vai falar assim: eu tenho visto que vocês têm passado por essas lutas, mas eu tenho visto também que vocês têm vencido em muitos aspectos. Qual que era a vitória? Né? Tenho visto que vocês não têm se misturado, vocês têm rejeitado a doutrina de Balaão, você tem rejeitado a doutrina dos nicolaítas, você tem muitas vezes lutado, né? Você tem estado perto do trono de Satanás, mas você tem perseverado firme. Eu conheço a tua pouca força, mas eu vi que você não negou o meu nome. Então, várias situações onde o apóstolo João também ele enxerga, né, essa resistência da igreja para ficar firme naquilo que Deus tinha prometido para eles, naquilo que eles tinham ouvido, estavam vivendo do Evangelho. E que coisa interessante, nessas lutas, cada final dessas recomendações tinha uma promessa, né? E a promessa ela começava assim: ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Então nós precisamos entender: vencer não é vencer uma batalha, é vencer a guerra, né? As batalhas, elas vão existir todos os dias da nossa vida. A guerra, ela só é vencida por nós, ela já está vencida por Cristo, ela já foi vencida por Cristo, já existe um vencedor nessa batalha. Agora nós precisamos depender de Deus para vencer a nossa batalha contra nós mesmos, contra o pecado que tão de perto nos rodeia. Porque quem nos separa do pecado não é o diabo, não são os demônios. Não, quem separa nós de Deus, quem nos separa de Deus é o pecado, né? Então a Bíblia ela vai falar para nós que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus para que Ele não nos ouça. Então é esse inimigo que nós temos que lutar diariamente para não nos entregar a ele. E a Bíblia ela vai trazer para nós muitos conceitos e conselhos, né? Mas dentre eles existe uma promessa maior para cada um de nós. E esse galardão, ele existe de fato. Nós precisamos entender qual é. Em Hebreus capítulo 6, versículo 10, vamos ler lá, Hebreus capítulo 6, versículo 10, Hebreus 6, 10.
Hebreus capítulo 6, versículo 10. Hebreus 6. Porquanto Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que revelaste para com o seu nome, pois servistes os santos e ainda os servis. Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho. O que você está querendo dizer? Que Deus vai me recompensar só pelo meu trabalho? Não. Primeiro, Deus vai te recompensar por aquilo que você é diante dele. Primeiro de tudo, nós não merecemos recompensa nenhuma. A nossa recompensa é, como que eu posso dizer, merecida era o inferno. Ele já deu muito mais do que nós merecíamos. Ele nos deu a oportunidade de viver a eternidade com Ele de novo, de ser religado, reconciliado, adotado por Ele, regenerado por Ele, justificado por Ele. Ele já deu algo muito além do que aquilo que a gente merecia. Mas Ele não é injusto. Ele vê a nossa batalha, Ele vê a nossa luta, Ele vê o nosso empenho para nos mantermos firmes na presença dEle. E Ele é galardoador daqueles que o buscam. Essa é uma verdade maravilhosa da palavra de Deus que nós não podemos ignorar. Olha o que diz em Tiago capítulo 1, versículo 12. Tiago 1:12. Feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Olha que promessa maravilhosa. Esse trimestre nós estamos falando de promessas de Deus. E a promessa hoje é para aquele que vence, Existe uma coroa, dizendo aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 12, existe o prêmio da coroa da vida, que Deus mesmo preparou para aqueles que o amam. Essa é uma promessa de Deus para mim e para a tua vida. Você precisa entender que ela está sendo preparada, ela já foi preparada, está esperando aquele grande dia para que os vencedores, aqueles que venceram aqui, realmente se assentem diante de Deus e se alegrem com aquilo que Ele preparou, para cada um de nós. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, vai falar outra promessa maravilhosa. Tudo isso que eu estou falando, gente, está relacionado, tá relacionado com o mesmo ponto. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Meus queridos, o segredo aqui, aquele que vence, é amar a Deus. Muita gente que eu converso, às vezes com dificuldades tremendas, falam: como que eu posso ser fiel a Deus se eu não consigo vencer o pecado? Como que eu posso ser fiel a Deus? E assim, o que é ser fiel a Deus no meio de tudo isso que eu tenho vivido? Ser fiel a Deus, meu querido, é amá-lo. Eu costumo dizer que Deus não fica olhando com expectativa, como muitas vezes as pessoas olham com expectativa para ver quando você vai cair, E quando a gente cai, o olhar de Deus não é para o momento da queda. Deus está olhando para a motivação do nosso coração. Deus está olhando para o quanto nós existimos, E Ele está sempre de braços abertos, esperando um coração arrependido para que Ele possa limpar, para que Ele possa libertar, para que Ele possa curar esse coração. Deus está te chamando hoje, falando que você não tem noção, teu olho não viu, teu ouvido não ouviu, nada em você pode perceber, você não tem sensibilidade ainda, você não tem uma mente tão aberta e tão expansiva para entender o plano de Deus, aquilo que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Então, a promessa hoje é para os vencedores. Vencedores o quê? Qual é o alvo? Eu corro, eu prossigo, eu sigo em direção à soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O alvo não é material, o alvo ele não tem que ser prioritariamente material. Querido, deixe as coisas. Estou pedindo para você deixar seus alvos, seus planos, seus projetos de lado. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando, coloque eles em segundo, terceiro, quarto lugar.
Deus tem que estar no trono da tua vida em primeiro lugar. E nós precisamos entender o seguinte: precisamos entender de forma muito clara hoje que nós escolhemos Cristo como Senhor e Salvador. Não só como Salvador, mas também como Senhor. Se Ele é Senhor, Ele que manda. Se Ele é cabeça, Ele que pensa, Ele que determina, Ele que move, Ele que dá o pulso do que nós temos que fazer ou deixar de fazer. Ele é Deus, Ele é Senhor. Então, Ele é Senhor, Ele que manda, Ele que direciona, Ele que decide. Muitas pessoas têm aceitado só o Salvador. Não tem como aceitar o Salvador sem aceitar o Senhor, porque o Senhor tem um direcionamento na palavra, onde nós temos que segui-la, né? Se nós realmente o amamos. Aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. Então nós precisamos entender isso e viver isso para a glória do Senhor. Alguém lembra? Nós vamos fechar a aula agora. Nós começamos a aula falando sobre uma frase que Paulo diz que ilustra tudo isso que nós discorremos aqui na aula de hoje. Alguém chegou a essa conclusão aí? Conseguiu entender qual é essa fala de Paulo, né, que nós estamos falando aqui? Paulo, ele termina os seus dias dizendo: combati o bom combate, concluí ou acabei a carreira e guardei a fé. Jesus quer que cada um de nós cheguemos naquele dia, no último dia da nossa vida, e realmente nós entendamos, né, que nós possamos dizer, abrir os pulmões, abrir os nossos lábios e falar: combati o bom combate, acabei ou terminei a carreira e guardei a fé, né? Porque a salvação é pela graça mediante a fé. Se eu não guardar a fé até aquele dia, pode ser que eu seja pego desprevenido, mas eu guardei a fé. Eu combati o bom combate. Eu fui alistado no exército de Deus. E dentro desse exército, eu lutei, né? Eu não estava morto, nem moscando no terraço. Eu lutei. Nesse combate, tem minha mão, tem meu sangue, tem meu suor. Nesse combate, tem a minha vida dedicada ao Evangelho. Então, essa é a luta que nós precisamos lutar. Tem uma vida dedicada ao Evangelho. Queridos, eu termino essa aula dizendo para você: tenha uma vida dedicada ao Evangelho de Cristo. Tenha a sua vida dedicada e consagrada na presença de Deus. E Deus vai conseguir te abençoar até que o dia você possa dizer: eu lutei o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Que Deus te abençoe. O tema hoje é promessas de Deus para os vencedores. Você é mais do que vencedor. E a vitória que Deus tem te dado, ela não é física, ela é espiritual. Porque um dia Ele vem te buscar e naquele lugar nós vamos estar para sempre com Ele. E naquele lugar nós não vamos precisar lutar mais contra as coisas que nós estamos lutando aqui. Mas enquanto estamos no exército, enquanto estamos na batalha, no campo de guerra, vamos lutar a boa luta, combater o bom combate, traçar a nossa carreira até terminá-la e guardar a nossa fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, dedique-se à leitura da palavra, dedique-se à meditação da palavra e dedique-se a estar firme na palavra de Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu domingo, Deus abençoe sua família aí e que você não mosca no telhado. Não fica passeando no terraço, querido. Lute o bom combate, termine a tua carreira e guarde a tua fé até o dia de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Em breve estaremos juntos aí, né? Então, nesse tempo de quarentena, não fica moscando, porque o diabo não mosca, ele está querendo roubar, matar e destruir. Mas o nosso Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Então, toma posse disso. Medite na palavra e Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Espero vocês na nossa próxima aula aí. Deus abençoe. Grande abraço.